O que é ser um cristão? Muitos dizem que são cristãos, que acreditam em Cristo. Dizem que as suas religiões são cristãs. Mas, na verdade, eles não sabem o que realmente é ser cristão. E hoje nós vamos ver à luz da Bíblia o que verdadeiramente é ser um cristão de verdade. E para começar, vamos ver no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 26, que diz assim: Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Glória a Deus! Aqui já vemos, aonde se deu início a essa palavra, cristãos. E foi na época do início da igreja, lá quando Paulo e Silas estavam em Antioquia, lá por as pessoas viverem, semelhante a Cristo, porque Paulo pregava a mensagem de Cristo, Paulo pregava o evangelho de Cristo, e as pessoas se convertiam a Cristo, e as pessoas começavam então a seguir as ordens, a seguir os mandamentos, a tentarem viver, claro que perfeito ninguém, como Cristo, só Cristo foi perfeito, mas as pessoas tentavam seguir Ele, tentavam fazer as coisas como Ele deixou para ser feito, porque Deus sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito, mas Deus vê o nosso esforço em tentar seguir a Cristo, o esforço de cada um, a busca de cada um, em querer, porque Deus que perfeito mesmo, só na glória, mas eu creio que aqueles que aqui buscar, que tentar se esforçar para viver como Cristo, não vão conseguir ser perfeito. Com certeza em algum momento vão errar, vão pecar, porque são falhos. Mas Deus vê o esforço, e lá na glória, lá então, lá será a perfeição. E lá então viveremos realmente na perfeição, como Cristo viveu. Isso eu creio, porque a palavra de Deus promete esta vida eterna e esta perfeição a todos que buscarem Cristo. Mas aqui, enquanto isso aqui, com certeza, é impossível ser perfeito, é impossível não pecar. Mas é possível viver uma vida cristã por meio do Espírito Santo de Deus. É possível ser um cristão de verdade, ao ponto de ser chamado de cristão, pelas obras de Cristo, por aquilo que Cristo viveu e fez. Por isso, nesta palavra, nos mostra aonde surgiu as primeiras pessoas que foram chamadas de cristãos. E há uma grande revelação nesse texto. Ou seja, isso aconteceu não porque aquelas pessoas tinham uma religião, ou porque simplesmente acreditavam em Cristo. Mas elas foram chamadas de cristãos porque a vida delas se parecia com Cristo. Elas viviam semelhantes a Cristo. O mesmo estilo de vida, buscando viver em santidade e temor a Deus, buscando viver a prática da palavra de Deus e adorando um único Senhor, um único Deus e ninguém mais. Não adorando outros deuses e nem seguindo outras filosofias, outras crenças, que não condizem com o verdadeiro evangelho. Mas elas verdadeiramente viviam como Cristo viveu, e por isso foram chamadas de cristãos. Entendeu? Consegue ver quanto engano existe hoje? Como estão difamando o puro evangelho de Cristo? Você consegue entender tudo isso? Consegue entender o que realmente é ser um cristão de verdade? Um dia vi na televisão um homossexual dizendo que é cristão. Aí me perguntei, então ele quer dizer que Jesus foi homossexual? Pois como nós vimos, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então é isso que ele está dizendo. E aí vemos a gravidade, o grande engano que muitos estão vivendo, independente de pecado, porque uns podem ter esse pecado, outros adulteram, outros mentem, outros enganam, outros roubam, outros são falsos, outros são fofoqueiros. Para Deus, todo pecado leva à morte. Não existe, não tem, todos são pecadores, há diversos pecados, e todos são pecados. Diante de Deus, estão, se não se converter a Cristo, serão todos condenados. Não haverá um pecado menos que o não. Todos
Todos os pecados são pecados perante o Senhor. Por isso, muitos estão vivendo no engano, achando que são cristãos, que estão agradando a Deus com o seu viver, mas estão completamente fora da palavra de Deus. E não sabem que estão vivendo uma abominação ao Senhor. Estão com seus olhos espirituais fechados, totalmente cegos, para poder entender a verdade bíblica. Por isso, temos que orar por eles, para que Deus tire as escamas dos olhos deles, e eles possam ver e contemplar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pois o Evangelho é a verdade, e a verdade verdadeiramente liberta. Amém? Está em João, capítulo 8, versículo 32. E muitos dizem, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. No livro de Tiago, no capítulo 2 e versículo 19, que diz assim: Vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Olha só, que palavra, né? Ou seja, crer em Deus, isso não é uma grande coisa. Até os demônios, né, creem. Até os demônios, né, tremem de medo, né? Então não é isso perante a Deus, isso não é, né? As pessoas pensam que porque acreditar em Deus, isso agrada, Deus, ela só acredita em Deus, isso agrada o Senhor porque, né, é uma grande coisa. Não é. Olha a Bíblia acabei de ler. Até os demônios creem em Deus, até os demônios acreditam que Deus existe. Então, para Deus isso não é, entendeu? Você acreditar em Deus não é grande coisa, porque os demônios também acreditam, né? Agora, o que faz a diferença para Deus é quando a pessoa se volta para Ele, quando a pessoa se converte ao Filho dele, Jesus, e começa então a seguir Jesus, começa a buscar ser um discípulo de Jesus. Aí sim, e esta pessoa com certeza chama a atenção de Deus. Essa pessoa sim, aí dessa vida Deus começa a se agradar, porque esse é o plano de Deus. Por isso Deus enviou Jesus, o seu Filho. Não enviou aqui para vir passear na terra, para vir conhecer a terra, não. Ele enviou com uma missão, porque ele sabia que o mundo estava condenado, porque todos pecam. Não existe um justo sequer nessa terra, todos são pecadores. E por isso ele enviou Jesus. E Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos salvar. Então, se não adianta ser uma pessoa boa, não adianta dizer, eu acredito em Deus, eu sou cristão, né, dizer de boca. Não, você tem que se converter de verdade a Jesus, porque foi Jesus que disse que que somente irá para o céu aqueles que vieram a Ele, aqueles que seguirem Ele, aqueles que forem seus discípulos. Somente estes entrarão no céu, porque só Ele é a porta, né? Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Disse o Senhor Jesus. Portanto, dizer que acredita em Deus, para Deus isso é insignificante. Pois como vimos, até os demônios acreditam na existência de Deus. Que mérito há nisso? Nenhum. Mas o que realmente tem significado para o Senhor é ver uma pessoa que vive o seu evangelho, que pratica a sua palavra, que realmente vive como Cristo viveu, ou pelo menos está tentando. Com certeza, para Deus, vale o esforço. Pois Deus sabe e conhece a nossa natureza pecaminosa, que é fraca, mas que por meio do Espírito Santo pode ser diferente. Os verdadeiros cristãos buscam conhecer e examinar as Escrituras Sagradas. Olha que interessante isso. Os verdadeiros cristãos buscam conhecer e examinar, né, as Escrituras Sagradas. Ou seja, aquele que é verdadeiro cristão, né, ele busca conhecer as Escrituras Sagradas de Deus. Ele busca examinar, né, para não ser enganado, porque ele sabe que homem pode enganar, pastor pode enganar, né, padre pode enganar. Muitos dizem, eu confio, porque se o pastor fala é porque é assim, porque se o padre diz, né, é porque é assim. Mas olha aqui nessa palavra que eu vou ler para você agora, olha só, né, olha só nessa palavra que está escrito lá no livro de Atos,
né? Capítulo 17, do versículo 10 e 11, que diz assim: Naquela noite, os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali, eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras, para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Olha só, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Ou seja, eles não confiavam em Paulo e Silas, eles queriam ver nas Escrituras, ver se realmente o que Paulo e Silas estavam falando, se realmente era verdade. E isto é o que agrada a Deus, por isso está aqui na Bíblia. Deus deixou isso aqui na Bíblia para isso, para nos mostrar, ó, faça que nem eles, né? Faça que nem eles, não confie agora em homens, confie porque o pastor falou, porque o padre disse, porque o papa disse, não. Busque na palavra, busque nas Escrituras de Deus, porque a palavra do homem é que nem eu estou aqui nessa mensagem, mas não confie em mim, confie na palavra, vá, examine, busque na palavra. Eu não estou aqui para dizer a você, vá pelo meu pensamento, não, eu estou dizendo vá pela palavra. Por isso eu estou lendo a palavra e dizendo para você, leia, confira o que eu estou lendo aqui na sua Bíblia e busque ler a Bíblia, leia toda a Bíblia, para não ser enganado, né? Peça para o Espírito Santo, né, te ajudar, peça para o Espírito Santo te dar entendimento da palavra e faça isso por fé, né? Mas não deixe de ser enganado por pessoas, né? Porque pessoas, infelizmente, muitos estão nessa terra somente para enganar. Mas aqueles que buscarem Deus de verdade, que buscarem o Espírito Santo, esses não serão enganados, né? E essa palavra aqui é muito interessante, né? Porque mostra aqui realmente um povo interessado em examinar as Escrituras, um povo interessado em conferir, para ver se realmente, conferir com as Escrituras para ver se é verdade. E é isso que temos que fazer. Não podemos acreditar em tudo que dizem, nós temos que conferir. Pastor falou isso, então vamos conferir, vamos ver se realmente é isso mesmo, se é isso que a palavra de Deus diz, né? A mesma coisa, um padre, não, fala para fazer isso, não, então vamos conferir. Temos que conferir. Este é o povo que agrada a Deus, o povo que confere as Escrituras, o povo que não confia no homem, mas confia no Senhor, confia nas Escrituras sagradas de Deus, né? E pois veja agora o que Cristo disse, né? Até o Senhor Jesus, né, diz algo muito interessante sobre a questão da nossa vida espiritual, de como nós devemos viver, né? De como nós devemos viver nesta vida para ter uma vida abençoada. Pois disse o Senhor Jesus, disse assim o Senhor Jesus: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porém, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e me obedece, é como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, cairá e será desmanchada num montão de ruínas. Olha só. Ou seja, aquele que realmente fundamenta a sua fé, a sua vida, né, nos ensinos de Jesus, na palavra de Deus, né, nas Escrituras Sagradas, no Espírito Santo, aquele que fundamenta a sua vida nele, quando vier, né, as aflições, quando vier as tempestades desse mundo, né, a sua casa não vai cair, por quê? Porque já está ali, firmada na rocha que é Jesus, né? Está firmado na rocha, sabe como tem que fazer, né? Sabe que tem que ter fé, vai ter uma fé verdadeira, porque só Jesus pode nos prover a verdadeira fé. Então, por isso, essa pessoa vai estar firmada, porque buscou a Deus, conheceu o Senhor Jesus e está firmado no Senhor Jesus. Agora, aquele que não buscou, que não conheceu, quando vinha a tempestade, quando a aflição, quando o mal vier, a casa vai cair por quê? Porque estava sobre a areia, estava firmada sobre a areia, ou seja, sobre as circunstâncias, né? Sobre uma fé falsa, né? Sobre homens, confiava em homens. Então não faça isso, mas busque o Senhor Jesus de todo o seu coração, né? De toda a verdade.
e firme a sua fé nele. Como ele mesmo disse, aquele que me ouve e não obedece às minhas palavras, olha bem, existe o que ouve e que obedece às palavras dele e aquele que ouve e não obedece. E quais são as palavras deles? Aqui no Novo Testamento. Os evangelhos de quê? De Mateus, né, Marcos, Lucas e João, né? Quatro evangelhos. Ali estão as palavras de Jesus. E a pergunta que eu te faço, você está obedecendo as palavras de Jesus que estão nesses evangelhos? Ou você tem esses evangelhos, essa Bíblia em casa, só para bonito, só para dizer que tem em casa, só para dizer que eu gosto de Deus, Deus é na minha casa porque eu tenho a Bíblia, né? Mas que adianta? Se você, olha o que Jesus disse, se você não obedecer aquilo que ele disse nos seus evangelhos, você está errado, você está firmado na areia, você está firmado na areia. Para você fazer diferença para Deus, para você agradar a Jesus, você tem que obedecer as palavras dele. Isso, eu li na Bíblia aqui, ó. E você, se você tem Bíblia em casa, está aí na sua Bíblia, né? Está aí no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 6, né? Olha bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 46 ao 49. E você vai ver essa mensagem, vai ver que não são palavras minhas, querido. É palavras do Senhor. É o Senhor que disse isso, né? Então vale a pena você refletir, vale a pena você pensar. Eu não estou dizendo aqui para você obedecer às minhas palavras, mas eu estou dizendo aqui, ó, Jesus falou. Jesus disse, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porém, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e me obedece, ou seja, existe o que obedece e o que não obedece. A pergunta que eu te faço, né, tanto para você quanto para mim, eu sou aquele que obedeço ou aquele que desobedece? Não existe meio termo. Ou você está obedecendo ou não. E obedecendo o quê? Como eu disse aqui, as palavras que estão no Evangelho, as palavras que Jesus falou. Você está obedecendo? E agora? Eu só quero dizer para você que tanto eu quanto você, um dia, vamos estar diante do Senhor. E aí, esse Senhor aqui que disse, né, por que me chamam de Senhor, vai estar diante de você. E aí? Aí você vai tremer, mas aí será tarde demais. Não vai adiantar querer se justificar, dizer, Senhor, mas eu acreditei no padre, né? Eu acreditei no pastor, eu acreditei sei lá em quem, né? Eu acreditei nos meus pais que me ensinaram assim desse jeito. Olha, meu querido, vai ser tarde demais. Você tem que procurar agora enquanto é vida. Porque a salvação só pode ser ganha, você pode ser tida em vida. Depois da morte, a Bíblia diz que depois da morte, só o juízo. Depois da morte, só o juízo. Não acha, depois da morte que alguém vai orar por ti, alguém vai rezar por ti, que alguém vai fazer missa. Não adianta. Depois da morte é só o juízo. Bíblia sagrada, né? Isso é Bíblia sagrada, né? Então, por isso que você precisa conhecer a Bíblia, para não ser enganado. Porque muitos falam coisas, muitos inventam teorias, inventam doutrinas, A própria Bíblia diz que existem doutrinas de demônios. Olha bem, doutrinas de demônios. E a pergunta que eu te faço, quais são essas doutrinas de demônios nesse tempo em que nós vivemos? Eu não vou agora nem falar sobre isso, mas está na Bíblia que existem doutrinas que são de demônios. Mas se você buscar a Deus, se você buscar a verdade, você vai saber que doutrinas são essas. Porque o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te revelar. Né? Isso só mostra o quê? O quanto engano existe nesse mundo. Muito engano. Eu vou dizer para você, olha, muito engano, muita coisa errada, muita coisa que tu olha assim, parece uma coisa santa, né? Vestido de, né? Aquela coisa vestido de santo, parece um pastor, um cordeiro, assim, vestido, né? E olha, pastor vestido com pele de cordeiro, mas é um lobo, né? Então existem muitas coisas nesse mundo que disfarçam, que têm aparência de boa, né, que parecem ser bom, que tem palavras, né, ali que falam coisas, né, coisas que enchem o nosso coração, enchem o nosso ego, né, mexe com a nossa emoção, mas muitas vezes é engano, muitas vezes não provém de Deus, entendeu? É só para nos enganar, porque qual é o objetivo do inimigo? O inimigo sabe que existe um plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Que ele enviou Jesus. E Jesus, para quê? Para nos salvar. Mas para isso é preciso o quê? A pessoa crer em Jesus, aceitar Jesus e começar a seguir Jesus. Se batizar nas águas, começar a participar da ceia do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus diz, fazer isso em memória de mim, é uma ordem dele, né? Participar da ceia. E a ceia não adianta, não adianta participar da ceia, por exemplo, comer só o pão e não tomar o vinho. Se fizer isso, está errado. Tem que participar do pão e do vinho. Entendeu? Então, tem muitas coisas, tá tudo na Bíblia. Jesus instituiu isso, tá ali.
instituído por Jesus. E muitos hoje ensinam diferente, fazem coisas diferentes, né? Só que isso está contrário à vontade de Deus. Por isso eu digo para você, né? Examine as Escrituras, examine a verdade, para você não ser enganado. É o conselho que eu te dou, né, nesse dia. Porque um cristão de verdade tem compromisso com Deus e com a sua obra. Então, seja verdadeiramente um cristão de verdade. Siga Jesus, conheça, pratique e viva a palavra de Deus. E seja parecido com Jesus. Aí então, você será chamado de cristão verdadeiro. Amém?